Olá pessoal, aqui que fala é o psicanalista Lennon Silva e hoje eu vou falar brevemente sobre a diferença entre as psis, né? Que seria a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria. Basicamente, a psicologia ela está dentro dos parâmetros referente às questões mentais e comportamentais. Tendo os fluxos de correntes, né, psicológicas de atuação, como a Gestalt terapia, comportamentalista, o behaviorismo, né. Também a gente tem humanismo, fenomenologia, a existencial, entre outras também. É uma psicoterapia, né, lida com questões psicológicas como ansiedade, transtornos e síndromes, a depressão e outras coisas mais. A psiquiatria, ela faz parte do fluxo da saúde mental, mas ela não seria bem uma psicoterapia. Ela seria mais um método de intervenção medicamentosa, né? Então, em casos mais graves, né, de crises, a, a pessoa naturalmente vai ter que passar por um psiquiatra, né? Que seria tomar medicamentos adequados e indicado pelo próprio médico psiquiatra, né? Por exemplo, antidepressivo, ansiolítico para ansiedade e tantas outras questões. A, a psicanálise ela também é uma psicoterapia com uma representação nuclear tendo o inconsciente, né? As questões atreladas ao inconsciente, né? Que está de acordo com o sofrimento, o transtorno ou síndrome que a pessoa esteja vivendo, certo? Então a estrutura base é o inconsciente da pessoa. E aí a gente tem como pano de fundo, né, os sintomas, sonhos, as memórias, as lembranças, os xistes, os atos falhos, né? A gente tem também as emoções, os sentimentos. Tudo isso faz parte das questões nucleares ou nuclear que esteja correlacionada com estruturas inconscientes, né? E seria basicamente isso, né? Lembrando outra coisa importante, né? Cada pessoa reage de um modo diferente para tendo o seu sofrimento, as suas demandas para determinadas correntes psicoterapêuticas. Por exemplo, uma pessoa depressiva ela pode tanto passar por um psicólogo, psiquiatra ou um psicanalista, né? O ansioso também, mas por exemplo, existe, por exemplo, pessoas, personalidades específicas que definem muito bem a característica de cada profissional, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dependência muito forte de poder ter alguém ali para conversar, por exemplo, um solitário, uma pessoa depressiva que precisa de alguém para poder conversar, estar perto, naturalmente vai ter como base esses profissionais, principalmente o psicólogo e o psicanalista. Mas, por exemplo, ah, tem uma reação diferente, né? Por exemplo, uma personalidade que dependa, por exemplo, uma pessoa que precisa muito ouvir do outro, né? Sugestionamentos, apontamentos de mudanças, tem que ser assim, não pode ser desse modo. Essa pessoa tem que passar por psicólogos, porque a psicanálise ela não guia a pessoa, ela não sugestiona. Então tem esse pilar, né? Pessoas que precisam ouvir do outro, né? Que tem o outro como uma muleta para poder caminhar diante das próprias questões. Fundamentalmente, a psicologia ela é muito mais adequada, né? Porque ela vai estar sugestionando, ela vai estar apontando os caminhos a serem modificados. A psicanálise não, ela guia o sujeito, ele mesmo se guia diante da sua própria autonomia, a sua autossuficiência. Essa é a busca prima, né? Primordial. Então, assim, se você é um sujeito que busca o autoconhecimento e a autossuficiência em si e para si, consigo e sobre si, a psicanálise ela vai ser um aspecto fundamental para isso.
Então é uma psicoterapia que funciona muito bem para esse tipo de personalidade. Se for alguém que depende muito do outro para ouvir os caminhos a serem seguidos, é a psicologia. Então, às vezes, a psicoterapia não funciona porque a pessoa não sabe muito bem qual direcionamento específico seguir. Então, seria basicamente isso. Boa noite e até a próxima.